Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista obstetra, e junto com a Érica Mantelli, há mais de 15 anos aqui à frente da Clínica Mantelli, sede desta casa, desta nova casa, da sua casa, o MantelliCast. Todas as quintas-feiras, trazendo conteúdos novos para vocês, sempre um convidado novo com assunto relevante, falando de saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão, ou seja, toda quinta-feira temos novidade para vocês. Então entrem, fiquem à vontade, inscrevam-se nos nossos canais, estamos no YouTube, @MantelliCast, também @MantelliCast Cortes, estamos também no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, só falta onde, Raquel? Só falta a gente pôr iFood, né? Porque estamos em tudo quanto é plataforma, estamos no Instagram, @MantelliCast, você encontra a gente, entra lá, inscreva-se, aciona o sininho, ativa ali o sininho, deixe os seus comentários. Tem alguma sugestão? Quer ver algum convidado aqui? Manda pra gente, quem sabe a gente não traz seu convidado aqui. Tem algum tema que você queira saber? Deixa aí pra gente também, que a gente, quem sabe, aborda aqui esse tema pra você. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje um episódio que vai dar o que falar, porque é um assunto muito interessante, que geram muitas dúvidas, vai ser muito legal. E a convidada de hoje é mais do que especial. Ela é médica, ginecologista e obstetra, especialista em PTGI. Você sabe o que é PTGI? Patologia do trato genital inferior. Então, uma salva de palmas para Caroline Keren. Seja muito bem-vinda. Carol, médica aqui da Clínica Mantelli também, ginecologista e obstetra daqui. E, Carol, hoje a gente veio para falar de um assunto que, assim, dá o que falar. Quando dá o diagnóstico na sala que a gente está atendendo o paciente ali, é um Deus nos acuda para falar, né? Com certeza. Hoje nós vamos falar, sabe do que, pessoal? HPV. Então segura aí que tem muita coisa pra gente esclarecer. Mas primeiro, as suas boas-vindas, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, Carol. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar desse podcast, que está sendo um sucesso, e poder também agradecer o convite de trabalhar aqui na Clínica Mantelli, que é uma clínica de excelência. Obrigado, é um prazer ter você aqui. A gente só traz profissionais de excelência, então você está dentro dessa mesma excelência. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar, né, Vamos começar pelo básico, né? O que é o HPV? O HPV é um vírus que é transmitido sexualmente. Infelizmente, ele é muito prevalente na população, mas graças a Deus que ele não tem muita incidência na doença, né? Mas ele é o principal causador de alguns cânceres genitais, principalmente vulva, vagina, colo uterino, ânus, nos homens o pênis e na boca e orofaringe também. O HPV é o principal causador do câncer de colo uterino, por isso a importância dele, por isso o medo das pacientes, né? Quando elas chegam com um diagnóstico, às vezes só de um PCR positivo, aquele medo de se tornar um câncer e a preocupação também, né? Agora, uma pergunta que muita gente faz. A gente fala que o HPV é transmitido por via sexual. Sim. Mas ele não é exclusivamente sexual. Aliás, nenhuma, né, doença sexualmente transmissível é 100%, né, a patologia adquirida por via sexual. Quais são as outras vias que, de repente, alguém poderia adquirir o HPV? A principal é a via sexual, né? E 99%. E a prevenção dela é pela camisinha, mas mesmo com a camisinha, assim, aí não está 100% prevenida, né? E existe, não é muito comum, é mais raro, mas através de contato com materiais, por exemplo, que foi usado por pessoas que com HPV positivo. Né? Então, toalha, calcinha, roupa irmãs, íntima. Que às vezes uma compartilha calcinha com a outra. Sim. E tá com HPV. É muito raro, mas pode acontecer também de usar banheiro, né? E banheiro público, e também através de objetos sexuais compartilhados. Sim. Uma coisa interessante, né? Isso que você falou é bem importante, objetos sexuais compartilhados, que às vezes as pessoas acham que para pegar o HPV é só tendo uma penetração, não necessariamente. Às vezes ali brincando com os brinquedinhos sexuais, ali pode acontecer de um transmitir para o outro. E importante dizer, o preservativo ele ajuda na prevenção, mas não em 100%. Não. Porque o HPV ele pode dar, vamos falar da mulher, a lesão no colo do útero, pode dar verrugas genitais ali na região de vulva, vagina e também na parte de pele, na parte ali, por exemplo, do pubis. Sim. Então, na hora da relação sexual, se o seu parceiro está com uma lesão vegetativa ali na região pubiana e você vai ter relação, você vai encostar púbico com pub
e você vai ter a transmissão mesmo em uso de preservativo. Sim, o contato, a transmissão, ela é feita pele a pele ou por mucosas, né? Tanto que a transmissão tem também por via oral. Tem também por via oral. E orofaringe, né? E a camisinha, ela vai proteger basicamente só o pênis, mas toda a bolsa escrotal, a virilha, né? Ali, a suco, Pubis, novamente, quer dizer, vai tudo ficar aí ali vai exposto. ficar exposto, e se tiver lesão, tiver HPV presente, vai passar, vai transmitir via sexual. Uma coisa que eu gosto muito de abordar, eu falo muito com as pacientes, quando a gente faz um rastreio e a gente faz ali uma captura híbrida, algum exame específico para detecção de HPV, de alto e baixo risco, em região de colo, vagina, vulva, enfim, perianal, e vem positivo. Às vezes numa paciente com seus 40 anos de idade, casada há 20 anos e veio HPV positivo. A primeira coisa que essa mulher entra é num estado de alerta do tipo, fui traída, meu marido pulou a cerca. Eu costumo falar, não, calma. Porque o HPV, ele pode ficar incubado por anos. E eu falo isso para as pacientes. Então, às vezes você pode ter pego o HPV na primeira relação sexual da sua vida. Lá 20 anos atrás, antes de você casar. E esse vírus ficou incubado esse tempo todo. E agora, por algum motivo, uma queda de imunidade, alguma outra patologia, ele acabou ali se manifestando e aparecendo. Então, acho que isso é muito importante. Como é que você costuma abordar, você que lida mais com esse tipo de patologias, as pacientes em sala, quando chega um diagnóstico assim de supetão que as pacientes ficam assustadas? Eu acho que, na verdade, o principal, quando elas vêm no consultório, né? Elas querem saber se está tudo bem, como é que vai ficar, enfim, se está tudo certinho, se tem tratamento. Mas a segunda questão é da onde veio. E quem que transmitiu, quem passou para quem, né? Se foi traição, se não foi, isso aí é meio de rotina. Às vezes vem com um parceiro, fica aquela situação chata. Clima na sala, né? Pergunta, fala que foi ele que me transmitiu, mas eu acho que é importante. Hoje em dia a gente tem, graças a Deus, a disponibilidade de ter alguns exames que antigamente não se tinha, né? Que é a pesquisa da presença do vírus pelo HPV por PCR ou por captura híbrida, que vai detectar apenas se você tem a presença do vírus e não necessariamente se você tem uma lesão, que é bem diferente, né? E ter a presença do vírus dá mais um sinal de alerta, né? E é um exame também para prognóstico, para depois seguir, ver como é que fica a conduta de uma paciente com lesão, ver se está sumindo, ver se a articulação está caindo, mas o exame em si positivo não quer dizer que você vai ter uma doença, uma lesão por HPV, e sim que você teve um contato. Agora, não tem como a gente dizer quando, nem com quem, porque ele é um vírus que fica incubado na mucosa, e fica incubado lá por muito tempo. Por anos. Não dá para saber quando que foi. Eu costumo dar um exemplo, eu falo assim, pode ser que você tenha o vírus e nunca vá desenvolver a patologia, uma verruga genital, um machucado no colo do útero ou um câncer de colo de útero. Pode ser que você fique a vida toda e não desenvolva nada. Eu falo assim, é mais ou menos igual quem tem herpes. Quem tem o vírus do herpes, ele tem o vírus no organismo. Sim. Se você pegar uma época que a imunidade está mais baixa, alguma coisa, aparece aquela lesãozinha na boca. Se você fizer um raspado na época da lesão, você vai pegar o vírus presente ali. Mas se você fizer um raspado no lábio fora da lesão, né, quando não tiver com a lesão ativa, vai dar negativo. Mas isso não significa que o vírus não está no organismo. A pessoa está portando o vírus e ela vai portar esse vírus ali para sempre. Sim. Mas se a imunidade mudar alguma coisa, ela pode se manifestar. E tem pessoas que têm já uma certa, vamos dizer assim, uma defesa própria para aquele determinado vírus. Eu dou um exemplo. Tem casais que são casados há anos, 20 anos, e que o homem tem o herpes. Então, vira e mexe, ele tem lá a lesãozinha na boca. E a mulher que tá com ele há 20 anos, beija na boca, tá junto e tudo mais, nunca desenvolveu. Fatalmente, essa mulher tem o vírus. Fatalmente. Mas ela nunca desenvolveu. A resposta imune dela é muito boa. Exatamente. A resposta imunológica dela faz com que ela não desenvolva a lesão do herpes. O HPV é mais ou menos igual. Sim. Ele pode ficar ali por anos incubado. Por anos. E ele é muito prevalente. Tem estudos que falam que se você teve relação com 3 pessoas diferentes, a chance de você ter contato com o HPV é quase de 100%. Então,
os estudos mais atuais falam que mais ou menos 70%, 80% da população mundial vai entrar em contato com o HPV, ou já teve contato, ou vai entrar em contato com o HPV. É muita gente. É muita gente. É uma prevalência muito alta. Só que, felizmente, a imunidade para o HPV na população em geral é muito boa e só de 5% a 10% dessas pessoas que tiveram contato com o vírus do HPV vão realmente desenvolver uma lesão. E, na grande maioria delas também, lesão benigna, que são as lesões por verrucosa, que são as mais comuns. Felizmente, as lesões pré-cancerígenas são as menos comuns, né? E, graças Qual a prevalência também, das lesões cancerígenas? é de 5% a 10%. Tá, dos portadores do HPV. Isso. E de preferência aqueles que têm o de alto risco, De alto né? risco, isso. Porque o HPV, hoje em dia, tem catalogado mais de 200 subtipos de HPV. Por isso que é difícil de erradicar, né? Existem muitas coisas. Eles estão sempre mutando, né? A vacina mesmo só cobre 4 tipos, né? Os principais, mas são só os 4 tipos. São os 4 tipos mais agressivos, Sim. né? Para o câncer de colo de útero. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é, primeiro, não se desespere com diagnósticos. Vocês viram a Carol falando, 70% da população estima-se que tenha o contato com o vírus. Ou seja, a pessoa tem o vírus, mas nem sabe, porque ela nunca fez exame. É que hoje em dia tem mais diagnóstico, a gente faz mais PCR, é mais de rotina. Exatamente, mas antigamente não se fazia. Tinha. Então, se a pessoa tinha uma imunidade boa e não desenvolvia a lesão, ela poderia passar uma vida inteira tendo HPV, mas sem saber que tinha. Sim. Então, hoje não, hoje a gente diagnostica. E que é importante, a gente quando faz os rastreios, os exames de rotina, a gente está fazendo essa investigação. Você, na sua prática diária de consultório, tem o hábito de investigar nas pacientes, fazer um PCR ou fazer uma captura? Existe, acho que uma diferença entre o método SUS e o que a gente costuma fazer. Exatamente. Né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas eu costumo, sim, de rotina, fazer um rastreio, né, para câncer de colo de útero, além de outros, mas especificamente para câncer de colo de útero. Quais são os principais exames que devem ser solicitados, assim, de rotina, né? O principal deles é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame que faz um raspado do colo uterino, vai fazer uma espátula e uma escovinha que vai entrar dentro do canal, e ele vai avaliar no microscópio a célula, se a célula tem alguma característica de lesão por HPV. Aí ele vai detectar lesão. Então, o Papa Nicolau é um exame de rastreio para detecção de lesão de colo do útero, né? Para ver se tem alguma lesão precursora. E não do vírus. E não do vírus. É que muitas vezes no laudo vem lá, lesão, sugestiva de infecção por HPV. Mas ele não detecta o vírus. Isso é importante deixar claro. A gente fala assim, não, eu descobri o HPV no Papa Nicolau. Não. Você descobriu uma lesão que pode ter tido origem por conta do HPV. E aí existem várias classificações para Papa Nicolau, mas ele vai avaliar se tem lesão responsável pelo HPV. Né? Os outros demais exames, se tem alguma sugestão, alguma alteração celular no Papa Nicolau, a gente acaba indicando a colposcopia também junto, que é um exame que é feito com colposcópio, que é uma lente de aumento grande, e a gente utiliza 2 líquidos, que é o ácido acético e o iodo. Eles basicamente veem se tem alguns sinais de lesão. O ácido acético ele cora as proteínas no colo do útero. Como o HPV ele é um vírus de muita proliferação celular, ele faz muita produção de proteína. Então acaba ficando no local muita proteína acumulada que com ácido acético fica branco. Então, fica visível a olho nu pra gente. Quando passa esse líquido com uma lente de aumento, né, sob visão de especialista, ele vai detectar um local possível de proliferação celular pelo HPV, que é diagnosticada depois confirmada com o iodo. O iodo ele vai curar as células que estão saudáveis, as células que têm glicogênio, que são as células de energia celular. Como ele prolifera muito, ele acaba usando muito glicogênio. Então, naquela lesão, vai faltar glicogênio. Então, fica um déficit, fica um iodo negativo, iodo débil. É uma imagem que você olha na colposcopia, que deve ficar tudo pretinho, tudo escuro, você tem algumas manchas mais claras, que é, obviamente, o local ali da lesão. Inflamação também pode dar, por isso que é importante a visão combinada aí do Papa Nicolau junto com colposcopia. E numa possível local de lesão que você acha que possa ter, o médico colposcopista vai lá e vai fazer uma biópsia da lesão. Essa biópsia vai ser analisada por um patologista e ele vai ver as células, aí sim, por completo, para ver se tem lesão celular. E se tiver lesão celular para o HPV, ele vai determinar aí também qual é o tipo, qual é o grau de acometimento. E aí vai determinar se é um baixo risco, se é uma cauterização, se vai fazer uma conização, enfim. 3, e aí dependendo de cada do que vier, vai fazer um segmento.
Então, o Papa Nicolau, junto com a colposcopia e vulvoscopia, que é mais ou menos o mesmo exame, só que pela fora, pela vulva, para detectar lesões precursoras de câncer de vulva, eles vão avaliar se tem lesão, diferentemente do rastreio pelo PCR ou por... Pela captura híbrida do HPV, que ele vai detectar se tem o vírus naquele local. Né? Vai servir mais como se fosse um alerta mesmo e fazer um acompanhamento, um segmento um pouco mais pertinho, para a pessoa também saber que ela tem o HPV positivo, para prevenção e também para orientar parceiros. Orientar os parceiros. E é interessante entender assim, você pode ter uma lesão de colo de útero que não é pelo HPV, e você pode ter um HPV que não te causa lesão no colo do útero. Então pode ter as duas coisas. Então um exame não exclui o outro. Então é importante a gente entender que a colposcopia e a vulvoscopia são exames complementares ao Papa Nicolau quando há indicação. E é um exame super tranquilo. Para quem acha que é um exame difícil de ser feito, a técnica de realizar o exame é basicamente igual de colher um Papa Nicolau. Sim. Você vai colocar o espéculo na vagina, vai checar o colo do útero, não vai mexer em nada, simplesmente vai passar o corante e o médico olha como se fosse com um binóculo ali, com uma lente de aumento de fora, que vai ampliar o teu colo e a gente vai conseguir ver se tem alguma coisa, vai tirar umas fotos ali do colo do útero e só. Então é um exame bem tranquilo, é indolor, pouco invasivo e que dá um diagnóstico ali com uma certa certeza para a gente do que está acontecendo, principalmente quando a gente faz a biópsia, quando há necessidade. Sim. Então é um exame que eu gosto muito de complementar quando a gente pega os Papa Nicolaus quando tem alguma alteraçãozinha celular, né? E é importante a somatória dos exames, porque se você pegar um exame só, né, Papa Nicolau, a especificidade, a sensibilidade dele não é de 100%, nenhum exame é de 100%, né? Então existem Papa Nicolais que vêm, por exemplo, normais, e a gente vai pegar a colposcopia, que você olha e tem lesão, você faz biópsia e tinha lesão. Então, se a pessoa tivesse feito só o Papa Nicolau, talvez ela tivesse passado batido por aquela lesão. Aí vai fazer um novo exame de preventivo, se tiver bonitinho, faz certinho, 1 ano. Tem gente que esquece, faz 2, 3 anos, fica aquela lesão que estava ali. E aquilo vai aumentando, né? Proliferando. E interessante a gente dizer, quando eu pego pacientes com diagnóstico, a primeira coisa que eu falo para elas, não digite no Google. Isso é importante. Não digite HPV no Google. Porque a primeira coisa que vem são imagens de câncer de colo de útero. E assim, o fato de você ter o HPV e o fato de você ter uma lesão no colo pelo HPV, ainda assim é muito difícil aquilo evoluir para um câncer de colo de útero. A grande maioria vai ser tratável, às vezes com uma cauterização simples, às vezes com uma conização. Explica um pouquinho para a gente dessas indicações da cauterização, da conização, ou mesmo de uma cirurgia mais agressiva, quando a gente tem alguma lesão um pouco mais invasiva. Sim. Dependendo do grau histológico, né, feito na biópsia, vai depender aí qual que vai ser o tratamento que vai ser seguido. As lesões de baixo grau, que hoje em dia, antigamente era o NICU, né, mas hoje é descrito como baixo grau, tanto no Papa Nicolau quanto na colposcopia, pela biópsia, elas são lesões que elas são regredidas espontaneamente. O próprio sistema imune vai conseguir ir lá e conseguir resolver isso, na grande maioria. Por isso que nessas lesões de baixo grau, a gente só acompanha. Não tem necessidade de fazer nenhuma intervenção, né? A gente faz um acompanhamento de 6 em 6 meses até a regressão completa da lesão. Não tem necessidade de nenhum procedimento a mais. É lógico que a gente indica outras coisas, melhorar a imunidade, tomar a vacina, não como tratamento, mas sim como prevenção de futuros pelos principais HPVs, subtipos dia 16 e 18. Então, se ela já teve exposição contra algum tipo de HPV, é melhor que ela tome uma vacina. A vacina não é contraindicação para quem já teve lesão. Isso é uma coisa bem interessante. Eu já ia abordar sobre a vacina. Primeiro, quando ela é indicada, que idade, a partir de quando, e se a pessoa já teve, né, já diagnosticada com HPV, tendo lesão ou não, se ela tem indicação da vacina. Então, vamos entrar nesse assunto da vacina, que é um assunto bem interessante. Muitas pessoas perguntam, muitas mães perguntam em relação a filhas, mulheres, qual a idade que deve tomar, se deve tomar, como tomar, quando tomar, quantas doses são, enfim. Então, acho que esse assunto é muito legal. Mas só finalizando o tratamento, então, NIC1, lesões de baixo grau, a gente basicamente acompanha mesmo, né? O HPV, ele é um vírus que ele é muito esperto. Ele consegue ficar muito tempo latente na mucosa vaginal, porque ele fica dentro da célula, ele fica escondido do sistema imune.
E aí, quando a gente faz uma biópsia, faz um raspado, mas que faz uma lesão celular e expõe aquele vírus, o sistema imune entende que ele está lá. Então, às vezes, ela tem uma lesão de baixo grau, no Papa Nicolau, ela vai lá, faz a colposcopia, faz a biópsia, e aí expõe esse vírus para o sistema imune. E aí, quando ela vai fazer o controle em 6 meses, já não tem mais. Por quê? Porque conseguiu expor, o sistema imune dela foi um sistema imune competente, conseguiu erradicar o vírus. E por isso que a gente faz mais um acompanhamento, porque é muito difícil uma neoplasia de baixo grau, bem acompanhada, virar um alto grau. Pode, mas é mais raro. Então, a gente mais acompanha. Agora, neoplasias de alto grau, umas lesões de alto grau, que são precursoras do câncer do colo uterino, que são o NIC2 e o NIC3, são lesões que precisam de uma atenção um pouquinho melhor. Existem algumas indicações precisas para o cone, não é todo mundo que a gente indica, pacientes jovens a gente não indica, não vai. O cone é um procedimento tranquilo, a gente acaba fazendo intra-hospitalar para não ter nenhuma complicação, mas, no geral, é muito tranquilo. A gente faz um corte, uma secção. Explica para o pessoal o que é a conização, que é uma cirurgia no colo do útero. Isso. A gente vai tentar tirar a lesão do colo, tentando tirar a menor quantidade possível de colo uterino, pensando que é uma mulher que talvez depois vai gestar, quer ter filhos, para não tirar o tamanho exato do colo. Então, para não ter nenhuma complicação pós, a gente tira o mínimo suficiente para tirar completamente a lesão. Então, o colo do útero é como se fosse um cilindro, né? E ele tem essa entradinha bem redondinha. O CAF ele vai cortar, fazer uma secção transversal e fazer uma retirada do canal, do miolinho lá de dentro do colo do útero, porque a lesão ela pode estar tanto por fora, mas também ela pode estar por dentro. Então a gente faz uma secção e também uma retirada do miolo do colo do útero, para tirar da ectocervix e da endocervix, para ser mais específica. Do buraco de dentro e do buraco de fora. Mais ou menos isso. E aí manda para análise. Vai ver depois se realmente vai confirmar, se vê o NIC2, NIC3, se as margens vieram livres. E a gente vai fazendo um acompanhamento de 6 em 6 meses até a negativação por completo do HPV. A gente, depois de 2 anos, tudo normal com os exames, a gente considera a paciente curada. Uma coisa interessante, curada, porém ainda com vírus. Sim. Isso é que é importante. Você está curada da patologia que a HPV causou, da lesão. Mas o vírus ainda está lá. Uma coisa que chama muita atenção, que as pacientes se assustam muito, é por conta do nome. Porque vem ali, NIC1. O que significa NIC? Neoplasia intracervical. Então, na hora que a pessoa lê neoplasia no laudo, assusta. Ela entra em desespero. Porque ela fala, pronto, estou com câncer e vou morrer amanhã. É bem mais ou menos isso. O Google fala isso. O Google fala isso, você tem 3 horas de vida. Então eu costumo falar, calma, porque é uma nomenclatura, obviamente que para nós ginecologistas é importante, NIC1, NIC2, NIC3, lesão de alto grau, de baixo grau, que é o que vai nos nortear ao tratamento que a gente vai indicar. Mas é importante orientar a paciente e falar assim, não se assuste. Então quando vem um diagnóstico desse, ou do HPV, ou de um NIC1, fala assim, não se assuste, porque o nome não é compatível com a doença, com a patologia. Porque isso realmente tinha que até mudar a nomenclatura, acho que as mulheres ficam desesperadas com isso. Na verdade, qualquer paciente que chega no consultório falando de HPV, a primeira coisa que eu falo para elas é calma. Porque, infelizmente, o que tem na rede social, e às vezes até pacientes mal conduzidas, que a gente fala, não, peraí, calma. Calma, não acesse o Google e não mate o marido. As duas coisas, calma. Vamos esclarecer as coisas aqui. Mas falando agora, já estava falando do tratamento, a questão da vacina que você citou. Isso. Quando que ela é indicada? A partir de que idade para uma mulher que nunca teve HPV, não teve ainda contato sexual? Quando tem indicação? Hoje em dia a gente tem indicação para as crianças, né? Então, até o Ministério da Saúde já colocou na campanha de vacinação. Então, meninas entre 9 até 14 anos e meninos de 11 a 14 anos já podem receber a vacina, como prevenção, para já criar uma imunidade antes mesmo de ter relação sexual. E legal. Até teve um estudo falando que não queriam dar vacinas para as crianças porque iam estimular as crianças a começarem a ter sexualidade precoce, né? E foi feitos vários estudos já comprovados que isso aí não incentivou, não regrediu o início de idade de atividade sexual e sim apresentou uma grande eficácia para a prevenção do câncer de colo do útero.
Porque a vacina, ela tem presente os tipo 6, o tipo 11, que são os principais para lesões verrucosas, que são lesões benignas, mas são lesões que assustam e muito transmissíveis. E os 16 e 18, que eles correspondem a 70% a 80% dos cânceres de colo do útero. Então, é uma vacinação, ela protege bem. Muito importante. Então, a gente tem que dar sim quando está criança, quando ainda não teve exposição do vírus, para poder criar imunidade, para quando se tiver em contato, pelo menos contra aqueles 4 tipos, já está resolvido, não ter o avanço da doença, né? E passou, não conseguiu fazer pela rede pública, existe a rede particular, né? Que a gente pode fazer também a partir dos 9 anos. E hoje em dia não tem assim uma especificidade de qual é o limite de idade. Pela bula, ele fala 45 anos, mas a gente sabe que hoje em dia o HPV ele teve um pico de incidência que está sendo com 2 picos. Primeiro na adolescência, né, com 25 anos, e aí agora as mulheres se separam, pegam novos parceiros, acabam adquirindo novos vírus, e aí está tendo pico de incidência após 40, 45 anos. Então, por que não dar também vacina para essas mulheres, né? Então, hoje em dia, é conversar com o médico, mas não existe assim, uma data limite para vacinação do HPV. Pela rede pública, das meninas de 9 até 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, são 2 vacinas, 2 doses, uma na primeira dose e outra com 6 meses depois. Na rede privada, faz uma dose, repete em 2 meses, depois 6 meses. São 3 doses. A gente falou um pouquinho do tratamento do NIC 1, NIC 2, NIC 3, enfim. E as lesões verrucosas? As lesões falar verrucosas... um pouquinho onde aparece, como aparece, como que a pessoa consegue identificar que aquilo pode ser uma lesão por HPV. Porque se a pessoa tem ali alguma coisa, acha que aquilo é normal, ou que não está crescendo, que é uma verruga normal. Mas como ela identificar que pode ser um HPV? Tanto a mulher quanto o próprio homem, né? Sim. As lesões verrucosas são as mais comuns, né? Ainda bem, né? Porque se fossem as mais malignas... São bem visíveis, isso. né? E são benignas. Não viram nenhum câncer depois, né? A lesão que dá precursão de câncer de vulva é outra, né? As verrugas são as mais prevalentes e super tratáveis. Antigamente, na época do Egito, diz que tinha muito HPV, só que eles não sabiam direito o que era e falavam que era herpes. Então, era herpes, tudo era herpes. Era herpes da época. E a diferença entre as 2 principais lesões são bem diferentes, né? A verruga é como se fosse um processo de proliferação celular mesmo, então acaba fazendo como se fosse uma verruguinha, uma pinta, só que ela é espiculada, ela tem vários pontinhos, elas não vêm únicas, geralmente elas vêm aglomeradas, então não é só num canto, elas não saem sozinhas. Elas têm crescimento, geralmente vai aumentando de volume e tem essa característica de ser mais especuladinhas. E tende a ser mais escurecida também, Pode né? escurecer também. E aí a cauterização geralmente pode ser feita tanto com bisturi elétrico, né, quanto também métodos com ácido. Químicos, com laser. O importante é a erradicação, retirar por completo toda a lesão. Como é uma região muito sensível, a gente vai vendo o tratamento melhor dependendo de cada extensão, tamanho, também se a paciente tem um imunocomprometimento. Pacientes que são imunocomprometidas são pacientes mais difíceis de tratar. São pacientes que ficam com lesões mais tempos, né? A gente tem métodos que são químicos curativos, uns que estimulam a imunidade, Miquimod, ciclofluarcil, que vão lá e vão queimar. O ATA, né? Acaba queimando as lesões. Ou você pode removê-las cirurgicamente, com dependendo do tamanho, né? Ou então mesmo até com o uso hoje em dia de laser, mas vai depender muito do tamanho e da imunidade. E lembrando que mesmo retirando, elas podem retornar, né? Podem retornar. Por isso que é importante o segmento, continuamento com o seu ginecologista, até realmente sumir por completo. Dúvida que eu tenho certeza que vai aparecer. HPV e gravidez. A mulher que detecta que está lá com o vírus, que tem uma lesão, seja no colo, ou mesmo uma lesão verrucosa, né? Um crescimento verrucoso ali no canal, próximo da vagina, em relação à gravidez. Algum problema para o bebê, transmissão, contraindicação ao parto normal? Como que a gente aborda isso com essas pacientes? Isso é muito importante. A gravidez, ela por si só... acaba diminuindo um pouco a imunidade. Exato. Às vezes o HPV aparece acaba na surgindo, estava né? tudo bem, de repente na gestação aparecem as lesões, né? Lesões verrucosas por fora a gente acaba tirando todas, né? Independente da idade gestacional, não tendo comprometimento nenhum para o feto.
A gente só pode acabar usando, na verdade, o ATA, os bioestimuladores de imunidade local, a gente acaba não usando, nem cauterização nem laser, acaba sendo... Laser até dá para usar depois do segundo trimestre, mas no comecinho a gente acaba tirando mesmo. Quanto à via de parto, não contraindica o parto normal, né? Mas a gente sabe que existe a transmissão do HPV. Se tiver lesão ativa no parto normal... se tiver o contato. Né? Acaba transmitindo, porque é contato pele a pele, assim que é a transmissão do HPV, então acaba transmitindo para o bebê. Então, o ideal é que no momento do parto não se tenha nenhuma lesão visível, que a gente cauterize tudo antes, e para ver se tem a possibilidade de fazer o parto normal. De ter o parto normal. Isso. E a amamentação? Alguma contraindicação e chances do bebê adquirir o vírus através da amamentação? Através da amamentação, não, porque na mama não tem o vírus do HPV. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a amamentação é livre mesmo. Não tem problema nenhum. E essa é uma dúvida muito comum, porque às vezes ela é detectada mesmo na gravidez, como você mesmo disse. Na gravidez, a imunidade ela sofre oscilações. Sim. E nessas oscilações, se a paciente tem o vírus, pode acontecer da lesão manifestar. Uma coisa muito importante que eu falo às vezes para pacientes, tem pacientes que às vezes não estão conseguindo engravidar, e quando a gente vai avaliar, tem lá uma ectopia, um machucado no colo do útero, seja ele causado pelo HPV ou não. Mas aquilo por si só acaba sendo também um fator de dificuldade para engravidar. Porque você com o colo do útero machucado, aquele colo do útero ele sangra, ele modifica pH, ele modifica a flora, ele predispõe a corrimento vaginal. Sim. E aquilo acaba matando os espermatozoides, dificultando a ascensão do espermatozoide e fazendo com que a mulher engravide. Então, tem que se atentar, inclusive, num rastreio pré-gestacional. Então, todas as pacientes que vêm para um preparo, né, antes de engravidar, eu falo, não, vamos fazer todas as pesquisas vaginais, ver se está tudo certinho, se o colo do útero está adequado, uma colposcopia, ver se não tem nenhuma lesão. Porque é super importante, é melhor diagnosticar antes e tratar do que diagnosticar no meio da gravidez e trazer alguma complicação. Sim, mesmo porque, lógico que não tem nenhuma conta, fazer um Papa Nicolau, fazer uma colposcopia não vai gerar um processo de abortamento. Né? Mas é desconfortável, o Papa Nicolau ele pode sangrar, a biópsia ela pode sangrar, então a gente evita fazer esses exames no primeiro e no segundo trimestre. A gente vai fazer aí após 20 semanas de gestação, mas é um importante momento também de rastreio, porque às vezes a mulher só vai procurar o ginecologista no momento que ela está grávida. Né? Exato. É um momento que ela precisa procurar e às vezes ela está lá 2, 3 anos sem fazer, não fez um acompanhamento pré-gestacional para fazer ver se está tudo certinho, um check-up antes. Então, é uma oportunidade de se fazer um rastreio ginecológico durante a gravidez. Então, a gente acaba fazendo e, mediante um diagnóstico de alto grau, o mesmo de baixo grau, durante a gestação, a gente não tem conduta. Ninguém vai fazer corização numa gestação. Exato, ninguém vai operar o colo na gravidez. Então, a gente aguarda, a gente espera o período de puerpério, de 45 dias, e ela repete esse exame de Papa Nicolau após o puerpério. E é interessante dizer, né? Não é contraindicado fazer Papa Nicolau na gravidez, gente. Muita gente acha que é. Tem laboratório que não quer coletar. Tem laboratório que não quer coletar de jeito nenhum. Mas é importante dizer também que se faça essa coleta por alguém bem habilitado. Sim. Porque eu já vi acontecer o seguinte, o colo do útero na gravidez, ele fica muito entumecido. Ele fica muito mais vascularizado. Então ele pode sangrar. Pode. Que não tem nada a ver com a gravidez, né? Ele vai sangrar da borda do colo ali, da onde você está colhendo o Papa Nicolau. Não tem nada a ver com a gravidez lá dentro. Mas essa mulher vai ficar doida. Ela vai enlouquecer, porque ela vai chegar em casa, ela vai colocar a calcinha, vai tirar, vai ter sangue na calcinha. No dia seguinte, vai pôr um absorvente, vai ter sangue. E ela vai achar que tem alguma coisa errada com a gravidez. Então é importante que se faça com alguém bem habilitado, justamente para evitar isso. E caso aconteça de sangrar alguma coisa, orientar bem essa paciente. Olha, foi feita a coleta, vai sangrar, não se preocupe, não tem nada a ver com a gravidez, não é ameaça de aborto, não é ameaça de perda, fica tranquila. Então é importante também ter essa orientação da paciente, né? A gente, colposcopista, que faço muito colposcopia, a gente evita muito fazer biópsia, independente da gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre, só faz realmente biópsia em caso que você olhe e possa achar que é uma coisa isso aqui tá muito mais feio. Grave. Aí a gente faz para tentar um diagnóstico precoce, para tentar resolver a gestação antes, para depois resolver o problema da mulher, no caso de câncer, por exemplo. Mas é muito difícil a gente fazer realmente, mesmo porque o colo ele fica com características completamente diferentes. Você olha, parece um colo feio e não é. Só está com muita progesterona e acabou hipervascularizando, acaba sangrando um pouquinho mais.
Então, a gente prefere não optar por não fazer, faz a preventiva, lógico, porque é uma oportunidade, mas a biópsia só em realmente casos muito específicos. Voltando na questão da vacina, a pessoa que já teve a lesão, então, ou seja, a gente já sabe que ela tem um HPV de alto risco oncogênico, já fez lá uma conização e tudo mais, ainda assim ela tem indicação à vacina? Sim, pacientes que teve lesões por HPV, elas não têm contraindicações, pelo contrário, ela tem indicação sim de tomar vacina. Apesar de proteger só com 4 sorotipos, subtipos, a gente sabe que existe imunidade cruzada entre eles, né? Então, o HPV 16, 18, eles são muito parecidos, é uma coisinha ou outra que muda, pelo 33, 35, que também são oncogênicos. Então, a gente sabe que existe uma imunidade cruzada. A gente também, a chance de recidiva daquela lesão diminui muito. Então, para prevenção mesmo, para uma próxima lesão, acaba diminuindo. A gente sabe que pacientes que tiveram lesões de alto grau, que tomaram a vacina, têm menor incidência, têm menos chance de ter uma recidiva no segmento 2 anos depois. Então, é importantíssimo fazer. Se não fez a vacina antes... Não fez o trabalho de casa antes, tem que fazer agora. Faz agora, depois que descobriu o HPV. É importantíssimo. Mas importante citar assim, não se desesperem com o diagnóstico. Acho que o mais importante aqui desse podcast é a gente desmistificar o medo do HPV. Uma vez sabendo que 70% da população já tem contato com o vírus e que em alguma fase da vida pode desenvolver alguma lesão, que na sua grande maioria são lesões benignas, que não vão trazer complicações, e entender que esse vírus ele pode estar incubado há anos. Então, assim, não queiram estrangular o marido ou a esposa quando um ou outro descobre que está com HPV, porque você pode ter adquirido lá na primeira relação sexual da vida. Pode ser adquirida, mais raramente, mas pode, sem ser por relação sexual. Mesmo que você fale que usou preservativo em todas as relações sexuais da sua vida, ainda assim pode, né, adquirir o vírus. Então, acho que o esclarecimento é o principal, porque é uma coisa que gera pânico quando vem o diagnóstico. Tanto do vírus, quanto se vem eventualmente um diagnóstico de NIC. Né? E eu acho que é importante falar também da desmistificação do HPV em relação à promiscuidade. Então, a pessoa vem com HPV, ela tem vergonha já de falar. Já é taxada de promíscua. E, hoje em dia, tem que quebrar esse tabu de que HPV está relacionado com uma pessoa que teve relação com muitas pessoas, mesmo porque não existe também, hoje em dia, um critério de que é muitas pessoas, né? Se a pessoa está solteira, ela quer ter relação, está usando camisinha, está se protegendo, qual é o problema? E ela pode ter tido uma única relação sexual na vida e pegar HPV. Sim, então tem que quebrar esse tabu de que uma pessoa que está com HPV ou uma doença sexualmente transmissível, uma herpes, é uma pessoa promíscua. Tem que se quebrar isso. Hoje em dia não tem mais pauta para isso, não tem mais palco para isso. Exatamente. Tem que acabar. Papo muito bom, assunto muito legal. Eu tava louco para trazer esse assunto de HPV aqui para o Mantelicast, porque eu sei que tem muitos questionamentos. E se vocês tiverem mais perguntas sobre HPV, deixem pra gente aí nos comentários. Mas agora a gente vai para uma parte do Mantelicast que é de perguntas nada a ver com a pauta em questão. Então se prepara. Vamos lá. Da minha caixinha pequenininha que a Raquel mandou fazer, super pequena, bem discreta, delicada. Tem que debruçar na mesa para pegar as perguntas, né, Raquel? Ela é muito legal. Aham. É legal a caixinha. Vamos lá. Que mistério. É tipo Pokémon. É tipo um Pokémon, pior que é isso mesmo. Já que é tipo um Pokémon, deixa eu ver se eu acerto a Raquel. Boa! Acertou. Comida favorita? Massa. Massa? Qualquer uma? Pizza. Algum molho específico? Só ou massa com bolonhesa já me faz feliz. Massa é bom Podia demais. ser salada, né? Mas podia massa. ser brócolis, né? Podia ser brócolis, mas não sou a menina do brócolis. Um filme favorito? Um filme favorito. Eu sou daquela que gosta de chorar, né? Então eu gosto um filme. Tem que escolher um. A filme Culpa da vida. das Estrelas. Qual? É, filme da vida, mas é um filme que eu gosto, A Culpa das Estrelas. É bom esse filme, eu já assisti. Muito bom. O meu, adivinha qual é? Com certeza deve ser Harry Potter, né? O maior orgulho da tua profissão? Olha, o meu maior orgulho da profissão é poder ajudar os outros. De coração. É uma coisa que me faz feliz, me realiza como médica. Acho que foi
dos motivos de eu ter escolhido medicina para mim. Me faz muito feliz poder realmente fazer diferença, poder ajudar uma pessoa em qualquer doença que for, uma coisa pequenininha, ou às vezes até dar conselho. Isso realmente, para mim, me deixa muito feliz, me realizada como médica. Eu falo que a medicina já é gratificante. A ginecologia obstetrícia é gratificação em dobro. É muito gostoso. O parto é muito gostoso, muito realmente. Bom. E vamos lá. Praia ou neve? Praia. Acho que só o Fernando Pontes aqui que vai responder neve comigo, viu? Neve jamais. Ah, não, muito o Tom falou de neve também, né? Verdade. Peraí, eu não posso nem esquiar, porque eu tenho problema no joelho, então eu vou fazer neve, ficar no sol. Tem que tirar as coisas. Ó, aqui eu mostro, a gente mostra ao vivo. Ó, tá furado. A Raquel fez e tá furado o fundo. Culpa sua, Raquel. Vamos lá. Essa é legal. Uma vergonha que já passou ou um mico que você já pagou? Eu acho que de cair, viu? De cair em público? Tombo, que é vergonhoso. É mesmo? Nossa, só É daquelas que tropeçam no próprio pé? Sim, eu morria de medo na formatura, de tropeçar e levar um chão ali na frente de todo mundo, porque, olha, isso é uma característica minha, é queda. Meio estabanada pra isso. E você, Raquel, conta pra gente, vai. Eu sou extremamente estabanada. Estabanada? É absurdo. Isso eu sei. Eu acompanho no dia a dia. Derrubo café na roupa, belezinha. Um sonho que ainda não foi realizado. Olha, essa é difícil, hein? O que você tem, que você almeja um dia? Olha, eu chegar, alcançar ou ter, tanto faz. Poderia falar de alguma outra coisa, mas além da medicina e essa parte social, eu sou muito da causa animal. Trabalho muito com ONG, fiz na minha vida muitos resgates de bichos. Que legal. Muito mesmo. Eu acho que antigamente meu sonho era ter uma ONG, ter frutos de dinheiro de outros lugares. Nossa, ela foi falar ter uma ONG, eu entendi que ela ia falar ter uma onça. Eu falei, como assim ter uma onça em casa? Não dá. Não, era ter uma ONG, mas eu acho que hoje em dia tem tantas ONGs que precisam de tantas ajudas que se eu pudesse, eu poderia... Minha vontade era poder ajudar todas essas instituições de ONG. Eu sei que tem as instituições para pessoas que precisam de ajuda, mas a causa animal para mim é muito forte também, sabe? Então, se eu pudesse ajudar de uma forma maior do que eu já ajudo um pouquinho, eu ficaria muito, muito, muito realizada. Muito bom. Eu ia fazer a última pergunta, mas a Raquel deixou uma bolinha vazia, então não vai ter a última pergunta, né? Culpa da Raquel. Quando ele fala que é estabanada, é esse tipo de coisa. Não tem jeito, né, Raquel? Eita, nós, só você. Você já achou que eu ia jogar o Pokémon em você, né? Já estava até assim, já. Bom, Carol, o assunto muito importante, muito gostoso. Queria que você agora, olhando para a câmera, falasse para quem está nos assistindo, desse o seu recado final, falasse onde o pessoal pode te encontrar. Já sabem que você trabalha aqui na Clínica Mantelli, mas também as suas redes sociais, onde que eles podem te encontrar para acompanhar o seu conteúdo aí diariamente. Tá certo. Primeiramente, sobre o HPV, eu acho que a palavra principal é ter calma. Calma com o diagnóstico, saber que não é 100%, nada de porcento de pacientes que têm o HPV que vai desenvolver do câncer do colo do útero. Então, é ter calma, procurar um ginecologista, fazer seu rastreio direitinho, procurar os melhores tratamentos para poder fazer o melhor diagnóstico e segmento e ficar tranquila com isso, né? E, segunda, agradecer muito por estar aqui. MantelliCast, acho que é um sucesso e fazer parte dele, ser convidada, trabalhar na clínica me deixa realmente muito gratificada. Agradeço de coração, é um prazer enorme estar aqui. Minhas redes sociais, @doutora Caroline Querem, tudo junto. Tem também lá na Clínica Mantelli, tem posts meus lá para seguir. Tudo direitinho. E agora tem o MantelliCast com o teu episódio. E vamos gravar mais episódios, vamos falar de outros assuntos. Acho que é legal, quando a gente fala de patologia de trato genital inferior, falar, por exemplo, de câncer de vulva, uma coisa que pouco se fala e é legal a gente comentar. Vagina, vamos pegar alguns assuntos assim legais pra gente bater um papo legal. Com certeza. Carol, que prazer ter você aqui. É tudo meu. Obrigado. Pessoal, uma salva de palmas. Caroline Querem, doutora aqui da Clínica Mantelli, especialista em patologia de trato genital inferior. Deu uma aula aqui pra gente de HPV, muito bacana. E, pessoal,
espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aqui nos nossos canais, Mantelicast, @Mantelicast no YouTube, @Mantelicast Cortes também no YouTube. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos no Amazon Music, estamos onde mais, Raquel? Em todas as plataformas, no iFood. Estamos chegando no iFood, daqui a pouco estamos chegando no iFood. Estamos em todo quanto é lugar, você acha a gente. Então, inscreva-se, aciona ali, ativa o sininho, deixe os seus comentários, manda para os colegas. Todas as quintas-feiras, um convidado novo, um assunto novo, especialmente para você na área de saúde, qualidade de vida, gestão, empreendedorismo. Então, entre e fique à vontade nessa sua casa, nessa nossa casa. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado, um beijo e valeu! Arrasou. Agora você sabe que você vai ter que sempre fazer isso, né? E valeu! Virou o bordão, né? Virou o bordão do... Virou. Foi muito bom. E minha mãe me ligando no meio da... Então, você viu que eu te acionei? Minha mãe nunca me liga quando eu olhei minha mãe. Apareceu ali? É. Você tava falando, a sorte é que daqui eu controlo ali. Eu olhei e vi que a câmera tava em você, então eu não tava pegando a câmera do meio. E eu bati o olho e vi lá, a chamada de mãe. Aí você deve ter percebido. Eu vi que dei era um alguma toque, coisa, mas eu não olhei pra Aí ela trás. me olhou, na hora que ela me olhou, eu já apontei pra câmera. Aí ela já corrigiu antes de voltar pra lá. E louco. Bora. 1, 2, 3 e... 3, 2, 1...